Conexão Unipitã, para a gente poder conversar um pouquinho no podcast com o Dr. Jonas, um grande profissional aqui na nossa região, profissional da área da ortodontia, né, Jonas? E aqui com o Lucas também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a ortodontia moderna. Né? Vamos bater um papinho bacana aqui. Espero poder contribuir, viu, gente? Muito obrigado aqui. Obrigado aí a todo mundo da universidade que me cedeu esse espaço também, me convidou, na verdade, eu fiquei muito feliz, espero poder contribuir com vocês e todo mundo aí. E nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui hoje. A gente fica lisonjeado. Quando a Fabi me chamou, assim, na mesma hora, vamos embora, não tem problema nenhum. Nossa, é uma gratificação pra gente prazer. Poder ouvir, porque a gente sabe que a sua carga é grande, tem muito para poder falar, muito para poder ensinar. E tem mesmo, eu formei em 2003, faz as contas aí. Nossa Senhora. 2003, cara, então tá dando o quê? Vai dar para 21, 22 anos. 21, 22 anos, já tem uma estrada. É muito tempo, é muito tempo. Eu lembro que... muita coisa diferente. Então, eu lembro que eu tava na faculdade, e eu lembro direitinho, um cara chegou lá na faculdade que estava fazendo cursos e estava começando a dar aula na faculdade, e ele também tinha 20 ou 20 e poucos anos de formado. E eu conversando com ele, assim, né, da mesma coisa, e aí eu olhava ele assim, caraca, você tem muitos anos de formado, velho e tal. E agora tá eu. A gente te olha agora, assim, admirando sua carreira. E agora, a gente passa muito rápido. Então, assim, mas é um prazer mesmo estar aqui, espero poder contribuir o máximo nesse tempo que a gente tem, poder contribuir de verdade. A gente agradece mais uma vez. Aproveitando, Jonas, queria te fazer até uma pergunta. O que te fez escolher a odontologia primeiro? Então, olha só, eu sempre gostei de jogos, de montar e tal. E minha mãe é professora. E aí minha mãe via que dava brinquedinhos assim, eu gostava daquela coisinha de quebra-cabeça, de montar e tudo mais. Aí eu gostava de montar as coisinhas, eu era meio organizadinho em montar e tal. E aí a minha mãe, a gente iniciou também todo um zoológico, né? Eu, meu irmão, minha mãe. E aí minha mãe ia com a gente, né? Levava a gente, então assim, a sessão era minha, era meu irmão, minha mãe. E sempre quando minha mãe e meu irmão iam atender, eu pedia para entrar junto, porque eu adorava aquele tanto de ferramenta que tinha, porque antigamente tinha muita ferramenta, e eu via que ele futicava ali para construir algo. E eu, pô, mas o que ele está construindo ali? O que está acontecendo? Aí eu ficava com isso na cabeça. E aí chegou a época do terceiro ano, eu fui fazer um teste vocacional. E aí minha mãe contou essa história toda, minha mãe já era professora, já sabia, né, lidava com criança e tudo mais. Ela disse, o Jonas tem essa tal aptidão. Fiz o teste vocacional, deu arquitetura, que é construção, e deu também a parte de odontologia, porque eu falava que eu gostava da área da saúde. Aí eu peguei o que eu já gostava, que era da saúde, com essas coisas de construção, que lá no consultório, lembro direitinho, meses antes de eu ir fazer esse teste vocacional, eu tive esse tratamento para fazer, que me virou a chave. Aí eu falei, não, eu vou para odontologia porque eu vou construir os dentes todos lá. E aí foi. É mesmo, né? A gente fala cara, é uma área de construção, né? É uma área artística, sim. É uma área de construtor. Até falando um pouco disso, é interessante, você me fez lembrar de uma situação. Hoje, na clínica, chegou uma paciente com uma má oclusão, ela até que não tinha muita má oclusão, ela tinha um pouco de mordida cruzada, tinha uns dentes apinhados, coisas simples assim, se você pegar só a boca da paciente. Só que ela tinha ela estava com um mau posicionamento articular muito severo, estava incomodando, estava dando estalido e tudo mais, e ela estava mordendo torto. E aí ela falou, vamos tratar, e cada hora ela veio com várias opções de tratamento que vários dentistas deram para ela. E eu dei o exemplo para ela, eu gosto de fazer muita metáfora, porque as pessoas entendem o que eu estou falando. E aí eu falei com ela assim, é a mesma coisa, você vai no médico, às vezes você está com problema na coluna ou no joelho, na mesma hora o médico vai provavelmente te indicar um calçado melhor. Então, a forma como você está calçada, no caso, como você está mordendo, está atrapalhando o seu todo. E eu tenho certeza, por causa da mordida cruzada e tudo mais, se eu reposicionar os dentes dela, eu vou arrumar o todo, sabe? Então, assim, essa montagem dos dentes envolve não só os dentes, envolve toda essa construção de todos os pontos. Aí a pessoa, eu vou mudar a posição, sabe? Então tem muita relação esse conjunto da obra de você construir o sorriso, entendeu? E isso daí é uma coisa que eu adoro, porque quando eu pego esses casos que
fotografo tudo porque eu fico montando, é muito transformador, olhando. Né? Pegar o paciente antes, a condição que ele chega até você e depois quando ele... Principalmente aqueles que têm um impacto muito grande, né? Social, o dente estava torto ou estava com dores, e aí você dá um conforto para a pessoa, que você leva a pessoa de um nível social, no sentido assim de convívio. Tem pessoas, eu tenho uma menina, uns tempos atrás já, que ela veio comigo, e ela era super tímida, tinha um sorriso gengival, parecia... Aí a gente fez o tratamento, nivelou, ficou lindo. Aí a mãe chegou assim, lógico, sem a filha perto, né? Assim, Jonas, ela já o quanto isso, assim, a criança, ela talvez não vai nem perceber, mas a gente fez parte da vida dela de uma forma muito importante. E isso que é a beleza. No geral, acho que a odontologia no todo te dá essa condição. Eu acho que é o que mais apaixonante na odontologia é isso. Porque você muda não só um sorriso, mas você muda a autoestima de uma pessoa. Sim, sim. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de sorrir, porque acho que o sorriso é feio. Tudo. E a ortodontia, ela tem esse... Às vezes eu preciso de um auxílio de um periodontista, de um implantodontista, alguma cirurgia, alguma coisa assim. Mas assim, passa na ortodontia, porque é um agregador, precisa estar ali. Como eu te falei, a forma como você está calçado ali, como você morde. Um outro exemplo, uma analogia que eu faço, às vezes, por exemplo, um carro, por melhor que ele seja, se ele tiver desbalanceado os pneus, se tiver murcho, vai ficar horrível dirigir, não vai estragar. Então, assim, a forma como ela morde, como ela bate, precisa estar estável. Quando você dá essa estabilidade, o todo funciona. Entendeu? A oclusão é muito importante. Muito importante. Muito importante. Jonas, e agora você falou sobre... O paciente da ortodontia, ele convive com você por muito tempo, né? E assim, eu acho que a maioria da população, você pode falar um pouquinho pra gente, mas eu acho que a maioria acaba tendo que passar por um tratamento ortodôntico, não é verdade? Sim, a grande maioria. A gente tem uma miscigenação de raça muito grande, né? Então a gente tem muitos pacientes que tem todos os dentes fora de posição e tal. Alguns mais graves, outros mais, mas a grande maioria. E antigamente, o tratamento ortodôntico ele era mais, assim, vamos dizer assim, engessado. Tiveram várias evoluções ao longo do tempo, tecnológicas, com aparelhos, sistemas de fios, brackets, no caso, até estudo de movimentação, que acelerou o processo. Então, assim, o tratamento hoje não é tão moroso, assim, demorava anos, não. A gente consegue enxugar bem. Mas não é uma coisa da noite para o dia. Então, você, além de ser dentista, você cria um vínculo com o paciente. Isso é bom, isso é ruim. Tem horas que, às vezes, aquele vínculo, às vezes, passa da conta, ou você não sabe administrar. A pessoa, às vezes, o dentista, às vezes, é mais complicado, menos paciente. O paciente, por sua vez, também, às vezes, não é tão paciente. Aquilo ali acaba desgastando. E aí fica cansativo. Mas é um tratamento que o dentista tem que também, sim, estar aberto a queixas do paciente, porque, sabe, não é fácil. Você tem que entender o lado dele também. Ele está há muito tempo com o aparelho e ele reclama de alguma coisa, você tem que aceitar. Entendeu? Então, até assim, o tempo de tratamento, né? Uhum. O tempo de tratamento melhorou. Acredito que diminuiu né? em grande parte. Hoje em dia como eu falei, a gente está conseguindo ser mais objetivo. E eu acho que a tendência é essa. Até uma coisa que acho que a gente vai tocar nesse assunto, sobre os alinhadores, a tecnologia, o digital, vamos dizer assim, não é nem alinhador, o digital, vamos dizer assim, é o sistema digital, tomografia, essas análises todas ajudaram a gente a acelerar o processo no todo. Antes, e até não. ganhar paciente, né? Vamos falar Sim, um pouquinho, né? Também. Que com o processo esses aparelhos mais modernos, a gente consegue... Dá um apelo grande, a galera quer, estético, confortável. Estético, né? É estético. E eu já ia te falar sobre a questão mesmo de você conseguir apresentar o tratamento para o paciente, né? Sim. Então, você consegue convencer seu paciente de como ele vai ficar, né? Com o aparelho, né? Você pode falar para a gente um pouquinho? Sim, essa questão aí que eu costumo falar, eu chego ao meu paciente, é uma previsão. Então, assim, o tratamento ortodôntico hoje ele está mais previsível. Por quê? Com o digital, então você vai lá, hoje em dia faz boas fotos, você escaneia, você tem uma tomografia,
Mas vamos deixar a tomografia de lado. Você faz fotos de escaneamento. Você consegue, em softwares de programa, você consegue simular aquela movimentação. É óbvio que você também tem que ter um pouco assim, de maldade, porque no computador você consegue virar o dente de cabeça para baixo. Qual que é a realidade? Então ali tem tecido periodontal, que não está envolvido e tudo mais, articulação e tudo mais, enfim. Mas você consegue mostrar para a pessoa. E aquilo ali, além de ser legal aos olhos, hoje, né, os softwares estão... Antigamente os softwares eram todos assim, coisa meio assim... Bem engessado. Engessado. Hoje não, sabe? Tem todos os detalhes. Então, assim, é legal você chegar com um paciente na clínica e mostrar aquela simulação dos dentes. O paciente vai assim, nó, que massa. Então, agrega valor. Mas a questão é você usar isso de uma forma correta e planejamento bem feito, entendeu? E sobre a ortodontia, Jonas, a partir de qual idade a pessoa... Ó, eu sempre falo assim, o quanto antes melhor. Eu não tenho uma idade específica porque tem uma variação de desenvolvimento. Mas na dentição decídua, com os dentes de leite, já é interessante. Por quê? Nunca vou colocar, posso até colocar aparelhos fixos, brackets, colocar alinhador numa criança, né? Eu não coloco em criança com dentição de leite por uma filosofia minha, porque eu não acho tão necessário ainda. Agora, às vezes você faz o uso de um aparelho ortopédico, porque a ortodontia, ela sabe, a gente não tem que inventar a roda, ela funciona muito bem. E principalmente em dentição decídua, em dentição mista. Funciona perfeitamente. Então, esses aparelhos ortopédicos, que são justamente os que a gente vê, esses aparelhos fazem chover. Resolve. Então, se você pegar uma criança com a dentição decídua, você olha os pais, você já vê a dentição ali, você já vê a carga genética que tem, e aí você já vê se já está na hora certa de intervir, sabe? Às vezes a criança está ali com seus 5 anos, 6 anos, você já vê o histórico, pô, tô chupando o bico, tô chupando o dedo, como é que está o hábito de sucção, como é que tá dormindo de boca aberta. Então você consegue entender e desenvolver muito para que lá na frente o tratamento fique mais rápido, entendeu? Mas não tá uma data X, não. Vai com a dentição de leite e cria-se um estágio. Mas intervenções pequenas, com aparelhos móveis, zero incômodo. Eu tenho umas pacientes, umas crianças que vão lá e assim, eu vejo que estou botando um aparelhinho rapidinho, pouco tempo, mas lá na frente vai poupar um trabalho para os pais, um custo reduzido. Né? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Tempo e desgaste, né? E a diferença entre os aparelhos metálicos dessa evolução da ortodontia, assim, o que você acha que mais mudou? Qual que foi os benefícios? O que está acontecendo aí na ortodontia? Quando eu comecei, quando eu fazia ortodontia... Quando foi se interrompendo? Não. A minha especialização? Tá. A minha especialização foi em 2009. Então tem muito tempo também. Então, ó, só para você entender. Quando eu estava na faculdade, então em 2003, eu devo ter passado na ortodontia na faculdade em 2002, 2001, 2001, putz. E assim, zero, não tinha nem, eu não sei se já tinha, naquela época eu não sei, eu não tô lembrando. Mas antigamente eram técnicas muito rudimentares. Foi acompanhando quando eu fazia, quando eu comecei a ortodontia em 2009, né, quando eu fiz bom, agora sou especialista em orto. Quando eu fiz a ortodontia em 2009, nossa, é completamente diferente para mim, da época da faculdade. Aparelhos muito modernos, nossa, que eu não tinha visto na faculdade. Do que eu vi da especialização. Olha como é que... Olha o boom. E a maior evolução que se dá para mim agora é dos alinhadores. Porque os alinhadores, como eu falei, é do digital. O fluxo digital, ele te ajuda demais na previsibilidade. Então, assim, a ortodontia, ela continua mesmo. Os movimentos ali acontecem. Mas com o computador na mão,
Com software, eu consigo montar, eu consigo colocar os dentes em posição de uma forma muito mais tranquila. Então, antigamente eu colocava muito aparelho fixo, software fixo. Aí foi evoluindo os aparelhos fixos, foram evoluindo a qualidade deles, são ótimos, eu uso bastante. E aí veio o digital, que vieram os alinhadores e por uma questão acho que de marketing também, está dominando o mercado. Porque ninguém mais, os meus pacientes assim, eles chegam para mim, Jonas, eu quero tratar. Eles não chegam, olha, eu quero tal aparelho. Alguns até falam, né? Às vezes mais jovem e tal, você tem que acabar cedendo. Mas eu penso assim, o que é o melhor para o paciente? Ou o que é melhor para mim ou para ele? E aí, às vezes, eu faço até uma técnica híbrida, que eu uso um aparelho específico, depois eu vou para o outro. Eu uso ferramentas que vai me levar no resultado, entendeu? Mas a ortodontia evoluiu demais, cara. É assim, surreal. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer. Tem um paciente que chega e fala, não, eu quero um alinhador, eu não Tem, quero cara, metálico. Tem. E talvez ele não é nem Principalmente os jovens, indicado. né? Os Acredito. jovens é Não, total. E nem só os jovens, né, Jonas? Porque a gente vê hoje em dia muitas, assim, às vezes com mais idade, que precisava usar aparelho, não usou, mas que hoje em dia até tem vontade e que acaba falando, agora tem os invisíveis, né? Então não vai ficar ruim vai eu ficar com a minha ruim, idade não. usar aparelho. Não existe isso também. Tem esse apelo da idade. E, não dói, e tipo assim, o metálico ele dói. Ele acaba ficando dolorido. Porque no fixo, ele é um tratamento que você tem que ficar ali ativando, sabe? Nos digitais, você já monta o tratamento todo antes, vem todo um conjunto de alinhadores que só a troca que você que faz em casa, só a troca já é ativação. Então você consegue um tratamento muito mais fluido. Você para com no caso do fixo, você tem que ir lá em mim. Você tem que ir lá para que eu faça. Tem suas vantagens aqui, eu posso até falar um pouco das vantagens em relação, na minha visão, porque isso é muito controverso, você vai em congresso, tem gente que defende assim, ferro e fogo, é só alinhador, é só alinhador. Eu não acho que é assim, eu não acho que a gente não pode jogar no lixo tudo que esses anos todos de ortodontia, jogando, isso aqui não serve mais. Não é assim que funciona. Tem excelentes, eu ainda coloco muitos aparelhos ortopédicos que eu aprendi na época, sei lá quantos anos atrás. Funciona muito bem. É mais rápido, funciona bem, é barato, não tem que ficar inventando, não tem que ficar, né? O básico que funciona. O básico que funciona, e funciona muito bem. Mas os alinhadores dominaram, infelizmente. Assim, não é que infelizmente, mas o paciente chega pedindo. Alguns, como eu falei, chegam assim, Jonas, eu quero buscar. Aí eu apresento as ferramentas que eu julgo possíveis para o tratamento. E aí ele escolhe. Sim. Entendeu? A gente tem um caminho aqui, de uma outra analogia que eu faço. Às vezes a gente, né, dependendo do caso, olha, a gente tem que ir para São Paulo. A gente tem aqui um carro simplesinho, sem ar-condicionado, tem um médio, tem um carrão aqui. A gente chega. Qualquer um você dirigir. A gente chega. Mas como é que vai ser essa viagem? A gente vai passar, hoje vai dar uma volta, pegar uma estrada esburacada. Então, assim, existem caminhos, a gente vai chegar lá. Então, assim, a minha ideia com o paciente é falar com ele assim, olha, eu vou te levar para lá. É tudo combinado, mostra para ele. Esse é o seu problema. O seu problema é esse. O que você vai ter que fazer aqui, o que você vai usar, a gente vai ver o que você vai fazer. Aquilo que você pode pagar, aquilo que você está disposto a enfrentar de tempo, de incômodo. Porque os brackets mesmo, cara, não é fácil. Não sei se vocês já usaram brackets. Então, pra machuca. Então é bem complicado. É difícil de higienizar. Por isso que eu te falo. Quando o paciente fala comigo, eu até entendo o lado dele, do apelo dele, não que eu não quero. Beleza, mas andando um pouquinho a fundo, eu vejo excelentes indicações para o aparelho fixo. E em resumo, para que quem esteja ouvindo possa entender um pouco da minha visão geral do porquê, mas sem entrar em detalhes, é que em boa parte dos casos, a gente precisa da superfície oclusal livre. Eu preciso trabalhar o contato oclusal, eu preciso trabalhar a intercuspiração. E com o alinhador eu tenho ali os plásticos em cima e os plásticos embaixo. Tem gente que a gente vê no sistema, no computador e tal, mas na prática não é assim. Às vezes eu preciso de uma mecânica fixa, que vai ficar ali o dia inteiro. Não vai ter gente tirando, um elástico o tempo todo. E eu preciso da oclusão, eu preciso fazer dobras, extrusões, intrusões e eu acredito que pegando pela vestibular dos dentes, onde estão os brackets, fazendo esse movimento de sobe e desce, eu consigo o melhor resultado.
Por isso que às vezes eu falo, quando o paciente é muito resistente a querer isso, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir, eu e você. Eu vou te dar o seu alinhador, mas deixa eu fazer a primeira parte difícil com o meu. Eu faço com o meu, resolver o problema, a gente coloca o alinhador. Óbvio que há custos e tá tudo certo, a gente está com uma coisa combinada. Mas eu não cedo 100% à vontade dele. Sim. Porque esse é um grande problema que acho que na odontologia, ou às vezes a pessoa fica meio assim, a gente não gosta de falar não, eu odeio falar não. Então às vezes você é vencido por uma insistência e depois te joga no mato. Então esse é um perigo de uma geração que às vezes não está disposta com paciência a esperar ou passar por uma certa dificuldade, já quer o bonzão lá, e às vezes não dá. Você precisa de usar aquilo ali. E você tem que se impor e mostrar um porquê que você precisa daquela ferramenta, por mais antiga que ela seja. Que, na verdade... Igual você falou, né? A vantagem dos alinhadores é que ele não vai precisar ir direto no seu consultório. Tem essa também, mas estética. Mas em compensação ele vai ter que ter uma disciplina maior, né? Sim, um tratamento. Depende do paciente. Porque ele mesmo vai fazer a troca das moldeiras, né? E a minha grande maioria, assim, tem gente que não tem problema disso, mas na minha realidade, nem todos usam não do direito como deveria. Eu sou um paciente bem... Não, nem todos. Né? Depender do paciente. Sim, porque não, você tem que tirar para alimentar, sabe? Às vezes é normal, e eu entendo isso porque faz parte, mas assim, e as empresas entendem isso. Sabe por que as empresas entendem? Porque lá, quando a gente vai comprar esse alinhador, existem alguns modelos, né, que variam de custos. E nesses, pacotes, né? Exatamente. E nesses modelos tem vantagens e desvantagens. Uma das situações que não é que um modelo é melhor porque movimenta mais, não. São variações em relação a quantos alinhadores você pode pedir. Sim. Então, assim, dependendo do caso, você tem que pedir um pacote completo onde tem ilimitado número de... Porque você sabe que você vai ter um problema. Porque o caso é difícil, ou é um paciente complicado, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa situação. E aí acaba que o tratamento era para ser muito rápido e acaba não sendo tão rápido. Porque o paciente não usa direito. A desvantagem aí, né? Da modernidade, né? Mas é engraçado, vocês estão falando, a gente está conversando aqui, eu estava vendo assim um filme na minha cabeça da época de quando eu comecei a ortodontia. Hoje em dia mudou demais, gente. E eu não sei onde é que vai parar, porque eu vim do congresso agora, tem uma semana, eu cheguei sábado do congresso, né? E esse é o maior congresso da América Latina, é o SPO, da Sociedade Paulista de Ortodontia. Acontece de 2 em 2 anos. E a gente chega lá, assim, cada hora é uma inovação. Aí agora já está o quê? Já tem software, né, que as empresas fornecem esse serviço. Então você pega a tomografia, né, pega a tomografia com o NIBIM, coloca no programa junto com o escaneamento, e aí você tem toda a movimentação e o software mostra a raiz esbarrando no osso, se já está fenestrando ou não, sabe? Você começa a sair do dente, sabe? Já começa a envolver tecido mole, já começa a envolver muito mais. Então você já começa a entender, sabe? Já começa uma outra visão. E isso está acessível para a gente. Antigamente, quando eu vi isso pela primeira vez nos cursos, eram assim, lá nos Estados Unidos está rolando um caso de um cara que faz isso. Sim. Não, agora está aqui, cara. Fora, está né? aqui, do lado. Se eu quiser, eu peço. Se eu quiser, porque a empresa que me fornece já tem esse serviço. É só eu mandar o exame e ele junta tudo e me dá. Então, isso está muito acessível. Só um parênteses também que é interessante, me fez lembrar. Eu fiz parte, um pouco antes da pandemia, como, não vou dizer consultor, mas assim, é uma empresa de odontologia digital, de ortodontia digital. Ela tem software para movimentação do dente e tal. Então ela chamou alguns do ortodontia montava ali, corrigia para ele de acordo com o que ele queria, dava a descrição, e a gente montava e devolvia para o paciente, para o doutor, todo o caso pronto. Assim, era isso, né? E a gente fazia isso aqui, aí eu ficava vendo, a gente ficava fazendo isso, assim, gente,
como é que está evoluindo. A gente monta hoje em dia todo o tratamento para o paciente, sem conhecer o paciente, sabe? Então, assim, as evoluções da orto são inúmeras. E na minha época eu nunca imaginei que eu fosse ter um tratamento sem ver o cara, sem saber, só com os exames que estavam me dando, sabe? Então, assim, e aí a ideia dessa empresa era interessante porque a ideia era você mesmo confeccionar os seus modelos. Então, eles mandavam pra gente, pros dentistas, a gente desenvolvia os arquivos, ela imprimia a impressora 3D, saía mais barato, e ela prensava, fazia as plaquinhas em cada estágio do movimento. Então, assim, era uma coisa assim, meio que faça você mesmo, sabe? Então tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. A ortodontia tá voando nesse ponto. Antigamente, né, Jonas, fazia tanta extração, né, para poder fazer um tratamento ortodôntico, né? Fala um pouquinho, porque assim, eu lembro que na minha época eu usei aparelho e eu lembro de extrair muitos dentes para poder, né, ter depois uma oclusão boa. Por que disso? Então, o que acontece? Quando isso aconteceu, isso foi um impacto muito grande num período da minha especialização. Porque acontece? Você tem o arco dentário e às vezes eles estão apinhados. Na visão antiga que eu vi da faculdade, você nasceu com o arco dentário daquele jeito. Se está muito apinhado, muito encavalado, você, no máximo, você vai lixar um pouquinho um dente ou outro ali para colocar. E aquela movimentação era tão forte, eram fios mais grossos, não tinham as tecnologias. Hoje em dia, os fios, a gente tem fios de nicotitânio, eles são termoativáveis. Então, por exemplo, só para um adendo aqui, a gente tem fios hoje que eles têm uma temperatura. Então, por exemplo, você esfria o dente, bota o fio na geladeira, ele fica muito mole. E aí você traz ele para uma temperatura próxima da boca, 36, 37 graus, ele fica rígido. Então, assim, você tira o fio do saquinho, às vezes você deixava ele na geladeira, ele dava para bem molinho. Aí você botava, aí aquele fio desenvolvia o arco. E por ser forças mais leves, forças baixas, a gente ficou bem próximo da força ideal. As forças que tinham antigamente eram muito, muito intensas. Doía pra caramba, todo mundo urrava de dor. E essa força intensa gerava uma inflamação na região que impedia a movimentação. Estou até sendo um pouco profundo na explicação para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aquelas forças intensas promoviam inflamação. Por isso que doía muito. Dava até reabsorção de raiz, porque eram forças muito intensas. E essas forças intensas, elas impediam a circulação, davam uma vasoconstrição e impedia o fluxo sanguíneo. Dava uma isquemia, beleza? Dando essa isquemia, travava. O dente não movimentava. Impedia a osteoclaste e osteoblasto de trabalhar, então travava. Então os dentes ficavam travados. Então ninguém conseguia desenvolver o arco. Quando entrou essa técnica, com esses modelos, outros tipos de aparelhos, acabou que a coisa foi fluindo naturalmente. Primeira vez que eu vi ortodontia, era super extracionista. Porque não tinha essa visão, a boca da pessoa era assim, é assim que a boca sua é assim. Aí você não tinha muita noção. Então você tirava, aí beleza, deu um espaço, aí os dentes vêm para trás e alinha. Depois que a gente foi conhecendo no meu curso, e eu vim com essa bagagem, eu vi dessa linha travada, né, vamos dizer assim. Aí eu vi cursos falando disso, eu fiquei assim, meu Deus, então agora não tem que extrair mais, que maravilha. Aí você começou a tratar uma gama de casos, entendeu? Mas antes era super Por isso, porque não são, entendeu? Dessa força leve e que aí acontecia o movimento. E até é interessante que eu tenho uma aula onde eu falo sobre essa questão. Eu falo muito sobre biomecânica, que é uma disciplina, uma área dentro da ortodontia que explica tudo que eu falei. Como que o dente movimenta ali. Isso é uma biomecânica. Então, tem várias técnicas para você movimentar o dente. Então, isso é tudo dentro da biomecânica de ortodontia. E aí eu tenho uma parte onde eu falo, onde eu mostro cortes, né, de braço de tenista.
de nadador, isso também mostra o desenvolvimento do osso, sabe? Daquele esforço do nadador, do tenista. Sim, e tal. Tá então, assim, que está ativo. Então, assim, isso volta no caso da biomecânica, dependendo da força que você faz, leve, gradual, os dentes, eles se acomodam. Então, você consegue expandir uma arcada de forma natural, sem prejudicar o osso, sem prejudicar se algo invasivo também. Exato. Antigamente não tinha. Então, isso era assim, não dava. Assim, se você tem a boca, você é adulto, tem a boca atrás, que o dente apinhado, adulto, não dá mais para expandir. Arranca dente. Arranca dente, era o que tinha que fazer. Porque você não tinha esses conceitos, entendeu? E dali, na época, só tirava. E até hoje, eu vejo casos onde tem muita extração. Só para não falar que eu não faço, existe praticamente uma única situação onde quando eu opto por extrair. Eu tenho, assim, algumas situações. A paciente tem ausência de selamento, a boca aberta, muito protuso mesmo, a boca mesmo, sabe? E a pessoa já aquilo não condiz com ela. Então, vamos supor, é uma pessoa mais pequenininha, mais uma mistura dos pais, aí veio aquele bocão com a boquinha, aí botou no guri e não cabe, aí assim, e já está constituído assim. Aí você pensa assim, cara, então talvez tem um excesso. Então, assim, tá, ausência de selamento labial, sabe? Tem várias. Aí você pode pensar. Porque tem outros recursos que você pode usar na orto para compensar isso. Mas há raríssimos casos que a gente ainda faz. Entendeu? Isso é interessante porque a galera ainda tem aquele old school. Lá no congresso, tem os professores da antiga que não aderiram muito a essas novas técnicas, sabe? E tem os novos e tem os extremistas também, sabe? Tipo assim, aqueles que só quer saber alinhador. Agora minha vida é alinhador. Não abre uma visão, não, né? Não é assim, cara. Sim. A ortodontia, você tem que estudar a parte mais atual, mas você tem que estar aberto aos conceitos. Porque não é uma receita de bolo também, não né? Aquilo vai dar certo para todo paciente, para todas as pessoas. Cada caso é um caso, como você explicou, né? O meu que eu lembro até hoje, que a má oclusão dita o problema. Mas quem dita como... Acho que a má oclusão mostra o problema, diz o problema. Mas quem dita como tratar é a face. É a fase? A face. O rosto do paciente manda. Então, como eu falei daquela menina, se eu tirar o dente dela, só a boquinha dela, beleza, eu estou vendo o problema. Mas quem dita como eu vou tratar é a face. Como é que está o conjunto dela? Você tem que olhar o todo. E a galera não olha. A gente escuta muito, né, Lucas, na faculdade, assim, a odontologia, ela não é só boca, ela não é só aquilo ali que você tá vendo. Ela é um geral, né? Você tem que saber do seu paciente, assim, um todo, o sistêmico do seu paciente. Exatamente. Tem que saber um todo dele. E é uma coisa, é uma evolução do seu conhecimento. Vocês que estão formando, naturalmente, vocês vão pegando esse feeling, sabe? É igual aqueles mecânicos mais antigos, que olha o carro, ligou, já sei. Isso, verdade. Isso é natural. Mas isso é natural, isso não vai acontecer da noite pro dia. Isso vai acontecer depois de muitos erros, acertos, entendeu? Tipo assim, não, que uma nota é sim para dar uma nota, porque vai acontecer. Lógico que tem que ser uma nota consciente, porque você está lidando com a boca da pessoa. Então, assim, você tem que estar estudando, mas assim, você tem uma hora que você não sabe, tira o pé. Não pensa no dinheiro, não pensa no ego, não pensa no post, nada que você tem que fazer. Tira o pé, volta, remarca. Até hoje tem casos quando às vezes aparece com muitas situações envolvidas, eu remarco, jogo lá para frente. Não é porque a agenda cheia, não. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. É porque eu preciso estudar. Eu preciso me certificar do que eu vou estar fazendo. Porque tem coisas que até aceita errar, que você consegue. Mas tem coisas que não dá para errar. Não dá pra errar. Entendeu? Eu lembrei que agora desse ditado é que a má oclusão mostra o problema, mas quem dita como vai tratar é a face. E isso é muito importante. Eu vejo casos que eu vejo colegas, o paciente chegou para mim, tinham vários que chegam para mim e tal, aí
Ah, que eu fui no dentista e falou isso aqui. Eu falei assim, gente, o cara não olhou o rosto, ele não está entendendo. Será que ele não viu a paciente? Será que ele avaliou só pelo... online, assim, nem... Pegou uma foto... Não é assim que funciona. Não é. Então, assim, tem muita informação. Mas, falando de vocês, nessa questão que eu comentei, que vocês vão errar né, em diagnósticos. Isso vai acontecer demais. Isso precisa acontecer. É parte do processo, né? Faz parte do processo. E eu acho legal vocês se apoiarem em profissionais e pessoas, né? Não só de um Instagram, que hoje em dia a gente usa para tudo, né? Sim. Mas, assim, base científica. Ver quem está fazendo realmente um bom trabalho, não só bonito e tal. E vocês vão tirando suas próprias conclusões. E vai errar bastante e só assim vai aprender. E você falou do Instagram, o Instagram é tudo perfeito, né? Dá tudo super certo e é tudo muito bonito. E ouvir você falando que a gente vai errar, que você já errou, isso é bacana, que traz uma humanidade. Que tipo, que eu também erro, você também vai errar, e assim. Ó, aconteceu essa semana passada eu estava viajando. Na anterior, tem um pouco tempo, uns 15 dias aconteceu. Que chegou um paciente para mim, uma paciente, caso muito complexo. E eu falei assim, bom, eu sei que eu tenho que tratar e tal. Só que ela tinha uma série de arranjos para fazer, que envolvia parte periodontal, envolvia parte de implante. E eu pensei assim, ela já queria muito a opção, tipo, o plano de tratamento. Aí eu disse, ó, não dá, eu não vou desenvolver nada para você agora, eu preciso entender melhor como fazer. Depois eu te apresento e aí a gente discute custos, se vai fazer, se não vai fazer e tal. Mas deixa eu pensar. Muitas das vezes o paciente chega lá, eu já olho, eu já sei o que você tem. Mas tem casos que você tem que tirar o pé, porque senão você vai falar bobagem. E isso vai te prejudicar. E aí, às vezes o paciente vai ver que você está na dúvida, eu assim, olha, joga a real e fala assim, olha, eu preciso planejar a sua casa. Sim. Não dá. Eu vou te entregar exatamente o que você está querendo. Mas ainda está obscuro o caminho para mim. Isso não é um defeito. E segunda situação que aconteceu, que às vezes acontece, é chegar um paciente, isso é muito comum, inclusive. O paciente chega com um problema e eu preciso de um outro dentista comigo para fazer o trabalho. Sim. E aí, às vezes a gente quer fazer tudo. Não vai fazer com perfeição. Não adianta. Eu tenho outras especialidades que vieram me formando como pessoa, como profissional e da forma como eu estou hoje. Mas não quer dizer, por exemplo, eu sou endodontista. Eu fiz endo assim que eu formei. E né, eu tenho titulado e tal na Unilavras. Foi ótimo para mim. Foi muito. Entendeu? Então, as que eu uso hoje em dia, que é o meu carro-chefe, é prótese e orto. Entendeu? É o que eu mais faço. Estou me aventurando na parte de implante por uma questão assim de inquietude, de querer conhecer já, sabe? Assim, acho que, putz, eu estou há 20 e poucos anos falando a mesma coisa, ortodontia, sempre na minha cabeça. 20 não, né? Mas assim, muitos anos com muita coisa de oclusão de ortodontia. Eu falei assim, vou navegar por mares diferentes. Isso é muito legal. E é bom, né? Porque a nossa área, né? A gente já sabe que a gente não pode parar nunca. Em encontro com alguns recém-formados, eu falo sobre isso. Eu falo sobre que área que você acha que eu faço? Faço harmonização? Já vou para o implante? Olha, é difícil de falar, mas assim, eu acho que você precisa de tempo de cadeira, mocho. É muito importante isso. Sim. E o que eu acho que mais vai te dar esse tempo, porque as pessoas já querem ganhar dinheiro, já querem comprar o carro, já querem... Putz, não é assim que funciona. E aí eu acho que é a parte de prótese dentística, que vai te abrir visão. Aí, bom, foi assim comigo, né? Da prótese que eu vi a orto, entendeu? Mas se você já gosta de sangue, de sujeira, já vai cair no implante, entendeu? Mas eu acho que é legal a parte de dentística, de prótese, porque ela te abre... Você não fica sem trabalhar. Você precisa, hoje em dia, todo nossa, mãe. Tem alguma coisinha para fazer. E eu gosto muito, volta àquela história do construir, né? Então eu gosto demais de... Quando eu pegava prótese assim... Que hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Mas antigamente, os processos de construção de uma prótese, prótese sobre dente mesmo e tal, nossa, era muito cheio de detalhezinhos. Hoje em dia não, você tem um scanner, você tem
tecnologias que fresam a peça, então você não tem que ficar fazendo coping às vezes, você já consegue peças mais fáceis de fazer, não é tão difícil, mas eu adorava construir, reabilitar a pessoa. Envolve essa questão da construção do dente de onde eu vim. A minha bagagem veio disso, entendeu? E aproveitando, falando digital, como é que é a sua rotina com o fluxo digital, sua rotina na clínica? Você usa muito, usa pouco? Nossa, eu uso demais. Mas é tecnológico, né? Ele gosta. Eu fiz cursos, exato, né? Eu fiz curso de fotografia, cara, eu super recomendo. Porque depois, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de tecnologia. Em casa a gente tinha computador, aí eu ficava mexendo, tal, eu sempre gostei. E a fotografia veio para mim antes do fluxo digital. Mas só para você entender que uma coisa juntou com a outra. Hoje, na minha rotina, te respondendo, eu faço muita foto e scanner. Porque a foto, para apresentar para o paciente, é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu apresento para o paciente aqueles problemas que ele tem na foto. Então, eu tenho o meu computador, ligo lá, mostro a foto. Imagina uma TV aqui, você bota a foto dos casos. Cara, para quem gosta, no caso, vamos falar de mim, assim, do dentista, que gosta, adora, fala com gosto, enche a boca para falar. E o paciente percebe isso como um sinal assim, cara, eu estou no lugar certo. Um cuidado, né? O paciente eu estou com cuidado. E além do cara estar com cuidado, para alguns pode parecer frescura, mas se ele vê paixão no que você faz, você fala assim, não, eu estou no lugar certo. E isso é muito interessante. Então, assim, você tem que descobrir sua paixão. Você tem, lógico, eu gosto de odontologia, beleza, mas vai mais a fundo. Vai entrando nisso aí, que você vai pegando os pormenores e você vai lapidando e ficando cada vez mais apaixonado naquele item, e aí você vai lapidar. Hoje eu faço muita fotografia e eu escaneio muito, entendeu? Durante o tratamento e depois, eu escaneio bastante, e isso me dá uma segurança de montar um planejamento digital, sabe? E o fluxo digital é bacana, você escaneia, se o cara vê o dente ali movimentando, sabe? Outro nível, né? E a questão de comércio é legal. É legal. Eu não vou dizer que eu fui o primeiro, mas eu acredito que sim, porque foi em 2019 quando eu comprei meu scanner. Foi um pouco antes da pandemia, eu lembro. 19, foi por aí, porque depois em 20 veio a pandemia, eu já estava com ele. Então, eu lembro que não lembro se tinha consultórios. E aí eu fazia, os pacientes falavam assim, nossa, que loucura, que doideira. Era uma coisa de outro mundo no começo, né? E a fotografia, quando eu fiz o curso, aí eu investi em câmera. Os celulares são ótimos, mas eu investi em câmera, investi em estúdio aéreo com flashes, entendeu? Porque a foto fica outra. Eu estou fazendo um curso de implante agora, pedi aperfeiçoamento só para entrar no mundo do implante. E aí o que eu fiz? Eu fiz uns casos e eu fotografei, né? No final, não durante. No final eu fui lá e fotografei o caso. E aí foi legal que eu fotografei no final, tirei a luva e tudo mais, eu tava com ponta data, puxei, fotografei e mandei no grupo da galera. Pô, a galera pirou. Porque a foto, eu usei as luzes, afastou, fiz a foto, aí eu dei um zoomzaço mesmo, assim. Peguei o pontozinho, um ponto em X entre os dentes, todo bonitinho, sequinho. Nó, galera, que isso, Jonas? Que foto é essa? Como assim você fez? Aí eu fiquei pensando, pô, nos próximos procedimentos que eu vou fazer, porque eu vou estar todo lá no campo cirúrgico, no campo estéreo, eu não vou poder mexer. Você leva alguém para fazer foto para mim, porque vai dar um conteúdo absurdo. Eu amo, você vai ver que a gente fala com vontade, com paixão, e o paciente vai ver isso com eu vou assim, cara, eu vou tratar com esse cara, porque ele ama o que ele faz. Então, eu acho que vocês que estão chegando, né, tá com a cabeça ainda meio perdido, batendo na cabeça, mas aos poucos vocês vão se entendendo com o que você gosta. E vai achar. Por mais bobo que seja, vai achar. E aí as coisas vão acontecendo. E aquilo que você falou do planejamento. Você tirar uma foto, jogar numa televisão, a imagem vai estar muito mais ampliada, vai te dar mais noção do que fazer naquele caso, né? Eu só não coloquei uma TV, a Fabiana conhece minha clínica. Só não coloquei uma TV lá na minha sala, porque eu já tenho um computador e tal, ele é relativamente grande e tal, ficou. Mas eu lembro que professores do curso de fotografia, tem um professor que eu gosto muito, que é o Renato Ferreira, que me ensinou muito de fotografia. Cara, ele deve ter uma TV maior que essa do lado dele. Mas assim, é um
pessoa, bum, caraca, cinema, né? que loucura, de qualidade e tal. Então, assim, isso faz muita diferença. Esse é muito legal. A tecnologia, né? Nossa, ajuda demais em tudo. Né? Foi até assim, me fez lembrar. Lá no stand, no congresso, eu tava lá, e aí a gente vai andando nos stands. Aí tem um stand de uma empresa lá e tal, que trabalhava com scanner. E aí eram mesas assim para negociação e tal, são várias mesinhas assim, e todas tinham uma TV assim, sabe, grande. Porque na TV Zona você passando aqui, scanner aqui, cara, tá vendo? A galera para vender o produto tá usando. A tecnologia é muito digital, a tecnologia, a fotografia é algo assim que mexeu muito comigo, e eu indico a todo mundo dar uma pincelada em fotografia, porque vai talvez despertar um outro lado. Eu gosto muito da fotografia, indicar a fotografia para as pessoas fazerem na parte odontológica. Foi algo que a gente já viu um pouquinho, já viu, né? Vocês tiveram aula já? Tivemos aula com o nosso professor, Luiz Rogério, deu aula pra gente de fotografia. Pouco, nada muito aprofundado, né? Mas pra gente, pelo menos acho que pra gente despertar, né? Despertar na gente esse entusiasmo e essa vontade de querer. É porque às vezes você pensa, o que eu vou fazer uma foto? O pessoal vai postar, mas, cara, às vezes pode até parecer. Mas no fundo não é, porque você monta um arsenal, você vai gostando mais daquele negócio, vai se aprofundando. Eu até hoje faço foto, eu namoro as fotos, eu fico olhando e tal, e é muito bom. E aí, até trazendo para a parte da ortodontia, quando você pega 2 fotos do antes e depois, é impactante, né? Tem muita foto. Tem que dar umas preguiças, né? Infelizmente. Dá um desânimo, né? Aí eu parei um pouco de postar. A rotina da clínica, o profissional que está ali na ativa mesmo. Ele... Eu tenho uma pasta no meu celular que, assim, todo caso que eu monto, eu vou supor, sentei e montei um caso. Aí eu já tenho esse hábito, eu faço o download e coloco numa pasta. Sim. Porque e eu fiz aquela montagem, aquele antes e depois e tal, e é uma foto bonita, eu já jogo pra pasta. Porque um dia eu vou postar. E aqui tá cheia. Sim. Mas ainda não coloquei. Mas tá cheio de casos legais pra postar. E isso por causa das fotos. E é engraçado, quando eu posto algumas coisas assim, ou 1 ou 2 postagens, aí já começam mensagens e já começam... realmente é um atrativo, né? E olha que doido. Vocês vão achar que... Não é que vocês vão achar que é mentira, mas assim, parece até estranho. Primeira vez que eu recebi um convite para falar fora do Brasil, foi provavelmente ninguém pegou o meu LinkedIn, ninguém vai lá, deixa eu ver o currículo desse cara de São João del Rei. Ninguém fez isso. Então, assim, foi através das fotos. Eu lembro direitinho, eu estava num ônibus, voltando, saindo eu tinha feito uma viagem, estava voltando, estava de Confins. Lembro direitinho, eu recebi o e-mail, e aí eu li, entendi que era um convite, e eu printei, nem encaminhei, printei e mandei para minha professora de São Paulo, que é uma professora que falava desse tema que a pessoa pediu para eu falar. E aí eu mandei, ela se chama Daniela, é isso mesmo? Eles vão dizer, que legal, parabéns, te chamaram. Aí eu disse, nossa mãe. E a pessoa usou alguns casos meus como referência, que foram bem fotografados. Olha. Além de, obviamente, que estava bom, mas teve o apelo, entendeu? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu acho legal. E aproveitando, você falou desse congresso, ele é anual? Onde geralmente ele ocorre? Esses congressos? Esse foi específico de ortodontia. De ortodontia, mas um congresso que até eu não vou ter um tempo, que é o CIOSP, que é o congressão. É o maior congresso que a gente tem, mas ele é anual. Esses congressos mais de área específica, eles costumam não ser anuais. Eles costumam ser de 2 em 2 anos por uma questão assim, acho que logística. Nem sei exatamente se é isso, não, mas acho que é logística. E também por inovações. Mas na odontologia, no todo, ela está evoluindo demais, muito rápido. Todas as áreas. Então acaba que tem o congresso em São Paulo todo ano. O último que eu fui foi em 2020, foi na pandemia. Eu até dei uma palestra lá nessa empresa que eu fazia de consultor, lembra que eu falei? Sim. Então, essa empresa montou um stand lá, eu fui lá, falei um pouquinho e tudo mais.
E aí tava aquela história, aquela coisa da pandemia, né? Uma notícia ou outra de gente morrendo na China, não sabia o que estava acontecendo, tava começando aquele zum, que aí em fevereiro, em março, estourou tudo. Então, assim, eu não voltei mais no CIOSP, mas é um congresso muito interessante. Mas, assim, é aquilo, né? Tem gente que vai só para passear também, né? É legal, é legal. Mas eu acho que vale a pena, principalmente se vocês estão formando, de ir, pergunta para quem já conhece, eu acho que vale a pena. Profissionais específicos, profissionais bons, assim, olha, me fala um cara para mim ir lá ouvir. Porque às vezes, não sei se você ou a própria audiência vai ter alguma ideia nova do que eu falei, ou vai gostar, vai ter um insight na cabeça do que eu falei. Às vezes eu quero só ouvir e não faz diferença para ele. Mas às vezes você vai ouvir assim, caraca, é isso que eu queria ouvir. Então, não vai nesses eventos só para passear, fotografar, postar, desfilar. Porque é isso, porque os congressos hoje em dia tá muito assim, passear, fotografar, postar, tô aqui, tô ali. Mas acho que você, igual eu fui, eu comentei, né, que eu parênteses, que eu fui de São Paulo, 2 em 2 anos, eu me inscrevi em várias aulas. Eu vou na sala X, na sala Y, vou ouvir tal pessoa e tal. Cara, quando eu cheguei, eu fui reencontrando vários colegas e fomos batendo papo, e aí o stand estava falando. Sabe assim, eu precisava só ver novidade, eu não queria ficar vendo. Aí eu nem fui nas palestras. Eu nem fui, devia ter ido até. Mas eu nem fui nas palestras, entendeu? Mas foi muito bom, porque eu vi vários insights assim, como é que o fulano, como é que a pessoa está agindo. Então eu voltei mais motivado, confesso. Sim. No caso de vocês que estão formando, a todos que estiverem formando também, eu sugiro escolher, procurar profissionais bons e assistir. Porque vai abrindo a cabeça para dar direção para vocês. Ou, se vocês tiverem alguém para falar, olha, vai nesse caminho. Se estiverem meio perdidos, assiste um pouquinho de cada coisa para vocês entenderem aonde... Não, putz, eu não faço... Nossa, que odeio. Por exemplo, pediatria. Assim, eu adoro criança. Tanto é que quando eu viajei para a África, para missão, para trabalho voluntário, era sempre com criança, a maioria, 90% é criança. E dá tudo certo. Mas não é a minha rotina clínica no consultório. Porque não é algo que eu costumo ficar fazendo, entendeu? Acaba que a choradeira que tá, nossa, mãe, cansa um pouco. Desgasta mais, né? Desgasta. E não isso não me maior, deixa... maior. Mas assim, em outras áreas eu gosto, então vocês têm que entender. Tem gente que ama e tá tudo certo. Mas vocês têm que fazer isso aí. Tem que só saber. dá pra saber o que quer fazer, meio que fazendo, né? O que eu gosto, que eu não gosto, fazendo. Fazendo, E foi o que você falou, né? Eu acho que o tempo de clínica, né? A gente sair, formar, que a gente vai reagir pós-faculdade, né? Pós sair daqui, né? Do aí nosso vocês vão ficar conforto, como... porque a gente tem um conforto, todo mundo a gente tem todos os professores. Forma, tem muito medo e é normal. Eu acho que não dá pra falar, tipo, formei agora, eu quero fazer isso, eu vou fazer... Eu acho que... Porque a gente não tem uma certa bagagem pra afirmar, eu quero isso, eu quero, por exemplo, endo. Aí é só vendo. Mas com respeito até esse congresso, o que você viu de novidade, de diferente do último congresso que você foi desse de orto para esse? Tá, então, teve. Assim, o que a gente viu são novos softwares que estão chegando no mercado, muita tecnologia, eletronicamente falando, não tecnologias assim, tipo um fio melhor, não é isso. São tecnologias de software, de inteligência artificial, né? que vai ajudar no diagnóstico e no planejamento, igual eu falei, né? Então pega a tomografia, faz a sobreposição com as imagens, com o rosto, daqui a pouco tá o rosto inteiro, o cara pegando a foto do cara, colocando ali, sabe? E você consegue fazer... Então, assim, eu acho que vai chegar esses dias. Mas, então, assim, a evolução tá mais, assim, nesses moldes. Sistemas de mais precisos de diagnóstico. Então, assim, é assustador. Assim, meu Deus,
Daqui a pouco não tem que fazer mais nada. Você chega lá num clique, você monta tudo. Isso é perigoso, porque deixa você meio preguiçoso, aí você não quer nem pensar, trabalhar e tal, meio acomodado. Já meio que vai deixar pra inteligência fazer tudo e não é assim. Mas não é assim. Não adianta. Mas vai ter quem deixa, vai ter quem larga para fazer. Sim, aí o diferencial de cada profissional também. De cada profissional. É basicamente isso. Porque ela tem que ser uma ferramenta para auxiliar, né? Não para fazer tudo. É isso aí. Tem que saber o perigo. Né? Exato. E com tanta essa novidade de tecnologia, trazendo uma questão de custo, você acha que o custo hoje em dia para o paciente está mais acessível do que antigamente? Está ficando. Está ficando porque não é uma questão de ter mais dentistas nesse ponto que você me perguntou, na tecnologia. Não é porque está tendo mais dentistas, é porque os produtos, está vindo mais empresas de tecnologia. Então a gente, igual por exemplo hoje no alinhador, eu não sou refém mais, como era antes, da Invisalign. Outras empresas tão boas quanto, até, né, cada uma vendendo seu peixe, boas, isso força a Invisalign a baixar o preço. Sim. Força elas a baixarem o preço, entendeu? Então a gente consegue trabalhar melhor com o paciente, entendeu? Às vezes consegue abaixar, às vezes você consegue flexibilizar, porque numa flexibilização, dependendo de quanto você flexibilizar, você tem que usar um cartão de crédito, aí você tem uma taxa absurda, então acaba que você não compensa. Então assim, mas ficou melhor de trabalhar. A concorrência é interessante. Eu acho que o número de dentistas que vai chegar não é... Muitos acham, eu não acho isso uma coisa assim, não. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Acho que o mercado ele se ajusta. Mas você ficar refém de uma empresa é complicado. Porque você tem que trabalhar com eles, né? A demanda era Invisalign. E aí? Caro, porra. E sobe, e meta, e se você não fizer tantos casos, o valor aumenta para você. Era assim, você faz muito, o valor diminui, então você vende, você tinha que socar Invisalign no povo, porque assim você tinha desconto. Sabe? Muito comercial. E hoje não está assim, porque empresas estão vindo e estão trazendo uma normalidade. Acho que na vida é assim. Então vai trazendo essa normalidade e aí a gente consegue ficar mais competitivo. Tanto que provavelmente o paciente já chegava falando o nome da marca, né? Não falava, eu quero um alinhador, não, eu quero um Invisalign. Sim, tá na Globo, tava anunciando e tal. Hoje não, mas a gente vai pegando uma certa maturidade e com o tempo vocês vão pegando. Que é o paciente chegar e pedir, né? Pedir, meio que você aceita ele tá pedindo e tal, mas você tem que tomar cuidado para você não ficar refém do paciente e ele não mandar no tratamento. Ele chegou lá, eu estou querendo Invisalign. Bom, eu não vendo Invisalign, eu vendo um tratamento. Exatamente. Se nós vamos optar por isso, a não ser que eu quero essa mesa, porque tudo bem, estou te vendendo essa mesa. Mas assim, eu quero que você arruma, então eu vou arrumar. Deixa eu trabalhar. Você veio aqui para buscar o meu serviço, você quer comprar, não, você vai lá e liga e compra o Invisalign, mas eu quero arrumar. Eu vou tratar você. Então assim, hoje em dia, né, quando a pessoa chega para mim, e ele, vamos supor, é um caso de Invisalign, que vai usar alinhador. E ele pediu Invisalign, beleza, tá tudo certo, você pediu certo mesmo, tá tudo certo. Mas eu dou as outras opções, que são às vezes mais acessíveis. Ele vai economizar uma grana. Sim. E que para mim não faz diferença, porque eu vou dar o mesmo resultado para ele e a margem é a mesma. Mas ainda... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Mas ainda se tem assim, aquele conceito de que um alinhador é um tratamento mais oneroso, mais caro do que um tratamento convencional. Né? Sim, e isso é tão verdade que eu sou muito transparente com os pacientes, o custo dele é bem maior. E o custo dele, assim, só para você entender, o custo do Invisalign é mais caro. O custo dele já é mais caro. Então, nós profissionais temos que cobrar mais por isso, porque tem que dar nota, tem todo um trâmite. Você não pode... Às vezes o paciente não entende isso, né? Porque não entende. Tem várias coisas por trás, né? Você tem ali o seu scanner, você tem ali... tudo. Né? Então, não, e pra gente é muito pior, porque se você pegar o custo do aparelho fixo, é 10 vezes menor. E eu não cobro 10 vezes a mais no Invisalign. Eu cobro um pouquinho. Ou seja, eu ganho muito mais no outro. É muito menor, né?
Entendeu? Uhum. E assim, mesmo assim eu vendo Invisalign, porque é uma opção que ele quer, eu também uso como marketing, tal. Você acaba ganhando em outro aspecto. Mas o paciente tem que entender. É mais caro? É óbvio que é mais caro. Tem toda uma tecnologia envolvida. Isso não tem jeito. Você está pagando por um produto muito bom. Tem por detrás, tem o profissional, tem os meus cursos, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz. Sim. Né? Então, as pessoas não entendem. Mas o custo ainda é muito alto. Mas hoje em dia está caindo bem. Não é que está caindo. Eles estão deixando de reajustar, está chegando novos. Isso. Então está trazendo assim para a A normalidade. concorrência do mercado que está fazendo Cara. essas empresas igual a Invisalign ter que ou ser obrigado a baixar o preço. Fazer promoção. Baixar não, mas faz promoção, segura, estende, pega um caso, divide mais vezes para o profissional pagar. Então facilita para nós profissionais. Mas mesmo assim, eu ainda não fico refém das empresas, não. Eu gosto muito de dar o meu tratamento. Você vai usar esse sistema, ou o híbrido, igual eu falei, essa junção de sistema. Eu já fiz tanta parede, eu coloquei tantos. Sim. Mas é isso que eu te falei. Vocês vão ter que errar. Você falou de não ficarmos refém do paciente, né? Porque hoje em dia, com a informação, a pessoa dá um Google, ou a desinformação chega lá. Eu acho que a desinformação é muito pior, né? A gente tem tanta desinformação no odonto, né? Sim. Tô em casa, tem gente que chega falando, que eu pesquisei tal coisa. E aí você tem que, sabe? É difícil. Manobrar. De tal famoso, mas aquele famoso é uma face, igual você falou, e não vai cair bem naquela pessoa. Era o caso muito, acho que das facetas, né? Sim. Assim, hoje eu acho que... hoje deu uma relaxada, deu um boom. Nossa, mas eu peguei esse boom, meu Deus, todo mundo querendo, era uma doideira. E aí deu uma relaxada, assim, mas ainda tem muita procura. São fases, né? Ainda tem muita procura, tem muita procura. Mas também eu acredito que hoje a população tá mais... informada, mas bem informada também, né? Eles têm acesso à informação. Acaba que às vezes é uma informação correta, uma informação que planta uma dúvida e acho que vocês, né, falando um pouquinho agora também, vocês que estão vindo aqui, vocês têm que estar abertos e, sabe, tipo assim, sagaz com isso, porque o paciente vai chegar com um mundaréu de informação lá de fora e vai chegar apresentando para você. Você tem que saber não cair na onda dele, mostrar a autoridade, que você que está no comando, você que sabe o que é melhor para ele. Eu sei que ele quer, mas quem sabe o que é melhor para você sou eu nesse sentido. Então assim, não estou passando por cima dele, mas eu estou mostrando para ele que eu sei o que é o problema dele. Eu vou cuidar desse problema. Isso vocês têm que saber conduzir. Porque senão o paciente, cara, multa e quer mandar no tratamento. É horrível. Ele vai chegar com uma expectativa não, muito quando começa alta assim, não dá. Vamos dividir aqui o negócio. Eu resolvo, você... Eu mando, você obedece. Tem hora que você vai mandar, eu vou obedecer. Mas eu vou mandar, você vai ter que obedecer. Vamos no meio termo, assim. Senão não dá. E recém-formado, eu já tomei cada porrada. Imagina. Porque você deixa. Você vai deixando, medo sabe? de perder talvez o paciente. Você fica meio assim, meu Deus, tá bom, então vai. Mas não dá certo. Aí no final das contas não te valoriza. Isso tem muito. A gente mesmo se desvaloriza, Se desvaloriza. A classe em si não é muito unida, né? Sim. E é engraçado, você falou de união, né? Não mas tem muitos. Eu tenho colegas que me ajudam, que eu ligo, eu mando os casos no WhatsApp, a gente troca ideia. Tem muito que ajuda. Mas nem todo mundo. Mas quando achar uma pessoa assim, gruda. Eu sou já estou adiantando. Quando eu recebo casos de dentistas que me perguntam, Jonas, o que você faria aqui? Cara, eu dou total atenção. Porque eu já passei por isso. Eu já corri atrás de informação pedindo para alguém tentar me ajudar, entendeu? E principalmente a gente recém-formada, né, Fabi? A gente precisa de um auxílio. Tipo, Jonas, apareceu esse caso, o que eu faço? Sim. A galera que trabalha comigo, tudo cola em mim. Engraçado que eu tô atendendo, assim, vira e mexe,
toca na porta, entra, Jonas, dá uma ajuda aqui. Que eu faço aqui nesse caso? Aí tá, às vezes pega o celular, traz o celular assim, com um problema, né? Com a foto assim do problema, tirou do celular na boca. Aí eu falo assim, tá, peraí. Aí eu falo, explico, ou vou lá e vejo, dou a minha opinião. E sei que vai errar um momento ou outro. E faz parte. Aí, pô, mas o dia fiz, tá certo, é normal. Na próxima você vai acertar. Né? A gente já errou muito e a gente aprende, né? Mas tentando finalizar um pouquinho também, né? Queria te perguntar, assim, se realmente a orto, ela te trouxe aquela satisfação, você se sente, assim, é nessa área que eu devia de estar mesmo, é aqui que eu atuo bem. Fala pra gente, assim, a sua satisfação na orto. Então, foi assim, foi muito bom, tentei pensar aqui numa palavra para não dizer, foi muito satisfatório, mas assim, acho que para tentar resumir, assim, ela foi muito marcante na minha vida, porque a orto me deu tudo aquilo que eu queria, né, que era eu poder montar, construir tudo aquilo que eu gostava de fazer. Então, eu consegui na orto fazer essa junção da oclusão, da coroa, do ponto de contato, da proximal, do periodonto. Tentava melhorar o encaixe, tirando o overjet. Enfim, várias coisas eu consegui fazer com a orto. Então, e o paciente satisfeito. Isso daí não tem preço. É a maior satisfação. Maior satisfação. Nossa, a endo me dava também. Jonas, obrigado. Mas era assim, obrigado, tchau. Obrigado. Você não viu o paciente mais. Tchau. Você resolveu o problema na orto, dele. E você acompanha a evolução positiva, igual dessa menina, que você viu ela evoluindo na escola e socialmente está namorando. Putz, cara. Entendeu? É isso. Que eu falei também. É um acompanhamento do paciente. Né? Você fica ali, né, 3 anos, né? Falar nisso, geralmente, assim, qual o tempo de um tratamento? Porque antes você durava 3, 5 anos, até esse tempo de tratamento. Tem caso que ainda. Não, tem caso que dá. Tem caso que você consegue enxugar, porque o digital, a previsibilidade do sistema, te ajuda a você. Não é atalho, mas você elimina etapas desnecessárias. Você consegue enxugar o tratamento. Na grande maioria dos casos. Mas tem casos que a gente é mais moroso. Que ainda assim demora. Perdão. Tem casos que eu preciso fazer mecânicas mais longas aí. Ali não tem jeito, aí você demora mesmo. Então, uma classe 3 severa, uma classe 2 severa. Aí você quer resolver, precisa resolver aquele problema, ele toma um pouquinho mais de tempo. Entendeu? Isso. Alguma pergunta? Vamos sugar mais um pouquinho do Jonas? Fica à vontade. E pode, né, já estendo aqui, né, vocês, se tiver um dia querendo falar ou numa outra abordagem. A gente falou pouco sobre a sua... Não sei, acho que você tem tanta bagagem para falar. Muita coisa fiz, viajei, já trabalhei fora do Brasil, já viajei para ação voluntária fora do Brasil, já fiz tanta coisa que me abriu muita cabeça. Já trabalhei em cidades pequenas, correndo assim, tentando, São Tiago, Ritápolis, né? Quem estiver assistindo aqui, são cidades ao redor aqui. Então assim, você pega o carro, vai lá para fazer um casinho ou outro, não compensa. Meu pai falou, meu filho, mas não compensa. Eu falei, meu pai, eu tenho que ir. Aí eu ficava assim, eu vou porque eu gosto e vamos ver o que dá. Eu não deixava, né, um ponto interessante, eu não deixava a grana, né? Eu sabia que eu tinha que fazer. Algo me falava assim, eu tenho que ir. Porque se eu olhasse, eu não teria saído do lugar. Não compensa. Mas nunca vai compensar. Nunca vai compensar. Então, assim, se um dia quiser falar de algumas coisas desse tipo, né, de algumas etapas, até mesmo para vocês ouvirem o que aconteceu comigo, porque um dia pode acontecer com vocês ou com outras pessoas, pode me chamar, que eu super falo. Assim que formou, você já abriu seu consultório, Jonas? Não, eu dei uma sorte, assim, eu fiquei num consultório de 2 amigos meus, que inclusive um deles é o Luiz Rogério. Conheci ele há muitos anos atrás, ele cedeu um espaço para mim, ele é super solícito, o Rogério é super legal, e aí me cedeu espaço, esses 2, fiquei. Aí apareceu, tipo, um ano depois, um espaço de uma profissional que estava aposentando, estava indo embora para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio de Janeiro. E aí era filha de um amigo do meu pai,
que ele comentou, o seu filho não quer ficar aí pra lá, tal. Aí eu fui lá ver, tal, aí fica lá, pega, compra as coisas dela, tudo. Foi meio assim, o destino me colocou ali. Uhum. E ali fui começando. No início não tinha paciente nenhum, Começou sabe? Sozinho de tudo. Nossa, dormia quase na cadeira, não tinha nada a fazer. Era surreal, era foda. Mas hoje, aí comecei a trabalhar uma outra clínica fora da cidade, ao redor, para tentar dar movimento. Isso. E errava pra caramba e tal, e estudava e buscava corrigir, ia para a faculdade de Lavras, na especialização, perguntar. E o bom da endo e da dentística inicial é que você tem demanda. Então eu tinha paciente para fazer canal. Eu tô vários canais. Eu cobrava mais barato. Aí chegava lá, uma dorzinha, você tratava um canalzinho. Aí gostava, vinha a vizinha. Aí foi. Assim começa. Assim começa a história. É isso. Mas é isso, a gente te agradece muito. Obrigado, meu bem. Por essa disponibilidade. Para mim isso é uma honra. E em especial por sua causa, porque você é uma pessoa muito especial para mim. Então, assim, eu estou muito feliz de ter me chamado. A gente que está feliz por esse bate-papo que foi engrandecedor para a gente. Eu fico feliz. Espero que todo mundo que tenha assistido aí tenha gostado bastante, porque é muito legal. É muito legal. Eu adoro, já falei. A gente vê o brilho, né? A gente vê a vontade. A vontade de falar. Sim. Não, e é assim, e sempre falei, e fora daqui já falei, e sempre foi assim. Sempre foi assim. É bom demais. Mas depois eu conto mais de outras jornadas que aconteceu, que pode abrir a cabeça de muita gente. Hoje o nosso tema foi ortodontia, né? Mas espero que a gente tenha outra oportunidade. Sim. Temas para poder falar, sim. Junto a galera, vai ser ótimo. Pois é, o Jonas, um ótimo professor, né? Ótimo professor. Se precisar para falar com a galera, pode me chamar que eu falo, é um prazer. Esclareceu muitas coisas pra gente.